Salve, amigos! Olha só onde nós chegamos. Fizemos no Podcasts Experts, o melhor podcast da escola Bootcamp de Negócios. Meu Deus do céu, 26 programas. Chegamos ao final do ano, 26 programas, meu irmão. Programas incríveis, aprendemos um bocado. Chamamos gente para falar de tecnologia e pessoas, falamos sobre todos os temas. E tivemos a honra de ter convidados especiais com a gente. Tivemos a honra de ser recebidos aqui na casa da Prime Bid, no Prime Bid Bros Studios, que a gente sempre brinca. E foi uma honra que você tenha feito comigo, tenha participado comigo desses 26 episódios, onde nós tivemos, eu vou repetir, 27 convidados diferentes. Começamos no dia 27 de junho, tudo começou com os experts. E a gente chegou agora no fim do ano com essa marca espetacular. Meu irmão Andrade, obrigado por tudo. A palavra está com você. Salve, salve, rapaziada! É isso aí, os experts na área. Último programa do ano. Só tenho a agradecer a você, meu irmão. Você foi incrível nessa parceria. E como você falou, no nosso planejamento, a gente pensou, idealizou em talvez ter dois pilares ali, né? Falar sobre pessoas, falar sobre tecnologia, mas quanta gente trouxe assunto tão atual, tão importante, né? Nós falamos de ESG, nós falamos de assuntos dos mais diversos possíveis, né? Ainda assim com foco, área financeira, nutrologia, cara, olha, teve de tudo aqui, empreendedorismo, intraempreendedorismo, né? Tudo, do alfinete ao foguete nós tratamos nesse programa. Exato. E com gente de muito conteúdo, com gente de muita envergadura, né? Com gente com muito estofo. Isso é fantástico. Embora a gente tenha conseguido, por vezes, trazer para a tônica do programa assuntos ligados a pessoas e tecnologia, foi muito legal a gente ter podido abranger todo o arcabouço que tem de assuntos, né, ligados à área de segurança privada, mas ligado ao mundo, ao nosso mundo cotidiano, né? E a gente acabou trazendo pessoal, tanta gente bacana, né? A gente só pode agradecer a isso. A gente só pode agradecer. E o que eu acho interessante que a gente fala as experts, a gente sempre brincou com esse nome do podcast, os experts somos nós, por causa do Zé e daquela analogia que a gente fez. Mas os experts verdadeiros foram aqueles que vieram aqui dar um show de aula pra gente. Foi verdade, um aprendizado. Ó, o Andrade e eu tivemos que estudar, fazer pauta para estudar o que o convidado ia falar, porque a gente falou, o que nós vamos perguntar para a pessoa que sabe tudo isso? É verdade. E a gente não pode ficar para trás e deixar o convidado sem aquela condução para que o programa tenha uma dinâmica agradável para todo mundo, né? Então foi muito bacana a gente fazer esse estudo prévio, né? A gente chegava aqui, o Andrade falava assim, fiz a lição de casa, certo? É verdade. A gente estudava, ia no LinkedIn do cara, ia nas redes sociais do cara para tentar entender, né? Ou das meninas que estiveram aqui com a gente, né? O programa foi plural, né? Tivemos representantes de todos os sexos aqui e a gente conseguiu extrair deles tudo o que eles tinham de melhor. Então, você falou agora um ponto que é a mais pura realidade. Os experts eram os nossos convidados. Nós éramos apenas os dois S, né? Exatamente. Dois S, né? Um Zé Andrade, um Zé Roberto, trazendo os verdadeiros experts nas suas áreas de atuação para brindar não só a nós, mas a toda a nossa audiência com muito, muito assunto interessante. Muito assunto interessante. Bom, nós vamos fazer o agradecimento aí especial para o Roberto Coletti e Otônio Neves, que são os padrinhos do programa. Foi o primeiro episódio que a gente fez em 27 de junho. Eles foram o primeiro episódio. Coletti e Neves, um beijo para vocês. Muito obrigado. Vocês foram sensacionais em dar essa força para a gente. A gente agradeceu o Bootcamp. O Bando, o Lucas e o Coletti que nos receberam tão bem nesta casa. Andrade, assim, eu estou satisfeito. Nós vamos partir para a retrospectiva, que eu acho que o mais legal que todo mundo está esperando, viu, Yara, é mandar bala para mostrar todo mundo que esteve aqui. Então, eu passo a bola para você. Muito obrigado por tudo. Fechei. É isso, tamo junto, meu irmão. Obrigado, beijo no teu coração. Beijo pro Neves, beijo pro Coletti,
pro Bando, pro Luquinhas, né, que nos receberam aqui tão bem na casa da Escola Bootcamp de Negócios, né, principalmente pro Luquinhas, que é o nosso anfitrião maior aqui nos estúdios da Prime Bids Corporation Enterprise Bros. Então, muito obrigado a todos. Aos nossos parceiros de podcast, né? Ozawa, Meduri, né? Todos, Bando, enfim, o próprio Colette, né? Junto com o Meduri. Enfim, foram verdadeiros parceiros nossos aqui, nos inspiraram a continuar, a elevar o nosso sarrafo, né? Porque os caras fazem programas de verdadeiro conteúdo e nível, então a gente precisou realmente estudar as nossas pautas com bastante carinho para levar o melhor conteúdo possível com vocês. Tenho certeza, foi tudo de muito, muito coração. A gente não teve um programa que a gente não botou o nosso coração para poder levar o melhor conteúdo possível para todos vocês. Mas antes de ir para nossa... uma ideia bacana, Andrade. Então, antes de ir para nossa retrospectiva, que a nossa super diretora vai nos ajudar. Para tudo. Faltou uma entrevista, Zé. Faltou entrevista que Faltou uma entrevista. Culpa nossa de não ter feito. Faltou uma entrevista, audiência. Faltou uma entrevista. Dona Yara, a senhora não nos ajudou a lembrar de todos os convidados. Isso estava lá no acordo, a senhora furou. Está escrito. E a gente hoje quer convidar para nossa cadeira da verdade. E vai ser essa aqui. Que nós vamos conversar agora com ela, nossa diretora, Yara. Pode sentar aqui. Que é isso? Yara, vem pra cá que é a tua vez. Mano. Tá aqui, ó. Começou aqui. Pessoal, agora nós vamos seguir na gravação do nosso Podcast Experts com a nossa diretora Yara. Eu vou fazer igualzinho ela faz, Andrade, fazer uns videozinhos para pegar aquele bastidores, né? Exato. Aquele Tem que ser o serviço completo. Tá certo? E por que eu vou pegar, inclusive? Porque nós temos a honra de ter agora no comando desta gravação nada mais, nada menos que o CEO da Prime Bid Bros Studios. International Corporation. E nós vamos fazer a gravação dele, vai aparecer. Yara, eu vou passar por Andrade e fazer a primeira pergunta para você. Meu Deus, você gente. Segue o barco. E eu tô gravando aqui, Andrade. Por favor, a sua câmera é essa. Você fique bem posicionada. A posição do microfone é exatamente essa. Você está posturada. Tô. Muito obrigado. Obrigada, Antes de mais nada, calma igual a gente. Não tô calma. Seja muito bem-vinda a esta casa que você bem conhece, a este programa que você conhece melhor ainda e você tratou com tanto carinho. Mas a minha primeira pergunta é, nesses quase 6 meses de programa, né, de tantos convidados, qual foi a tua experiência mais marcante, o que mais te marcou nesses 6 meses? Não a pessoa, mas o assunto que mais mexeu com você. Eu sei, eu tenho boa memória, mas eu gostaria que você me dissesse, eu queria ouvir de você, o que mais te impactou, o que mais mexeu com você, com a Yara, uma jovem, competente. Conta pra gente. É um episódio que ainda não saiu ao ar. Mas também acredito que foi o único episódio que eu acabei interagindo, né, fazendo algumas perguntas, porque o assunto era muito semelhante ao que eu faço, referente ao marketing e tudo mais. E aí a convidada, que, né, se eles estão assistindo hoje, já saiu o episódio, foi o último episódio, ela trouxe muitos insights, assim, mas ela trouxe uma visão muito, muito prática, muito, muito realista, assim, de tem que fazer, vamos pra cima, junto à jornada dela, que também acabou me inspirando bastante. Então, eu acho que, se você está falando a mesma língua que eu é esse episódio. A gente percebeu que você ficou bem emocionada, bem tocada. Exatamente, ela tem, inclusive, dado um toque ali para mim, se ela podia perguntar. E foi muito bacana essa interatividade. E ela entrou. Na hora que eu falei, vai que é tua, ela foi. É verdade. Tranquilamente. Gostei bastante. Foi esse mesmo, foi esse episódio. Tá vendo? Você viveu aqui várias experiências em vários podcasts, tá certo? Sim. Mas falando especificamente do nosso, a gente criou uma dinâmica. Como você sentiu essa dinâmica? O que você, como diretora do programa, a gente sabe os palpites que ela deu, mas para o pessoal entender, o que você viu e trouxe de colaboração para o nosso podcast que você entende que você ajudou?
uma coisa é a gente saber o conteúdo, outra coisa é a gente se portar para um podcast e ter, assim, audiência bacana e que agrade o pessoal. Tem que ser agradável o conteúdo, tá certo? O que você trouxe de colaboração, que você acha? No começo, quando eu comecei a gravar os podcasts aqui na Escola Bootcamp, né, junto com a Prime, só tinha um, então eu não tinha muita referência, também nunca tinha feito isso antes da minha vida. Mas quando vocês chegaram, já tinham os outros 2 podcasts, então eu já comecei a ter um feeling, uma sensação diferente assim, ver o que funciona, o que não funciona. E quando vocês chegaram com o propósito de tecnologia e pessoas, eu esperava que o conteúdo fosse alinhado e voltado a isso. Então, quando a gente já gravou ali alguns episódios, chegou no momento de vocês perguntarem para mim a minha opinião, né, o que eu achava, eu acreditava que tinha que ter ali mais a relação de conteúdos realmente voltada às pessoas e à tecnologia, porque foi um toque que eu cheguei a dar para vocês, porque a dinâmica era padrão, então vocês convidavam uma pessoa, um profissional referência que vocês acreditavam que poderiam interagir, colaborar ali com o episódio, mas faltava vocês puxar essa comunicação para realmente a tecnologia e para realmente as pessoas. Então, se é um podcast de pessoas e tecnologia, vamos falar sobre isso. Verdade. E aí, depois desse toque, eu acredito que vocês se alinharam também. Às vezes eu dava um toque do Zé falar um pouquinho mais, porque ele não falava tanto, era mais o Andrade. Então, acho que essas foram as principais colaborações que eu consegui agregar. Para você ver como nessa vida a gente sempre aprende algo novo. Só aprende, né? Todo dia. E acho que esse toque da Yara tem um pouco da sensibilidade da mulher, né? Dessa visão que às vezes a gente, um pouco da nossa correria, né, do mundo corporativo, a gente traz para o nosso dia a dia, né, Zé? Isso é muito comum. E ela, com esse olhar cuidadoso, zeloso, né, nos trouxe essa provocação. E realmente faz todo sentido. Acho que tanto que a gente começou a realmente a ter um pouco mais de cuidado, em falar um pouco mais de pessoas, falar um pouco mais sobre tecnologia. Isso foi realmente uma virada, uma guinada de jogo, e a gente te agradece. Foi um aprendizado. Eu já havia feito anteriormente podcasts, mas nunca com o Andrade. A gente precisa criar a dinâmica dos dois juntos. Se o Andrade estava falando um pouco mais e eu um pouco menos, aí um dia eu cheguei para ele e falei: Andrade, segura um pouco que uma pergunta dele ficou muito longa. Uma vez eu falei para ele: acho que ficou longa. Por outro lado, eu escutei que a minha estava curta demais. Então, ou seja, acho que calibrar isso para nós, né, foi um aprendizado bacana. Hoje, eu diria que depois de alguns programas a gente vem aprendendo e vem escutando as orientações da Yara, e a gente entendeu que dá para ter uma mescla. Uma hora a pergunta é uma hora mais curta, uma hora mais rápida. Outra coisa que eu aprendi muito, muito. Cada convidado é um convidado. Não é nada igual. Tem um que fala rápido e para o jogo você tem que fazer várias perguntas. Outro fala um tempo seguido. Já tivemos quem falou 20 e poucos minutos seguidos. E a gente teve que fazer uma abordagem de um corte para evitar que o assunto fosse único. Sim. Ou seja, é aprendizado o tempo todo. Então, realmente, você tem razão. O toque foi ótimo e a gente aprendeu com o tempo também, né? Exato. E eu acho que a gente começou a olhar também a questão da importância do convidado ser o protagonista. Então, nesse momento agora, a gente tem uma protagonista. Você é a nossa protagonista. Então, a pauta é sua, né? A pauta não é nossa. Embora a gente faça um estudo, a gente entenda um pouquinho do perfil profissional de quem a gente traz como convidado. Por vezes somos até fãs das pessoas que a gente convida. Tem esse misto de admiração, né? E reconhecimento pelas pessoas, mas o protagonista sempre foram os convidados. E dentro desse protagonismo, Yarinha, conta um pouquinho como é que é a tua rotina de fazer programa, de cuidar da agenda do Bootcamp, de ainda ter uma agenda interna dentro da Prime. Por vezes a gente vê que tua vida é uma loucura, né? Não é só a direção dos podcasts. Você tem uma rotina muito marketing ali que a gente vai fazendo, muito intensa, né? Então, conta um pouquinho dessa tua rotina pra gente. Eu não estava preparada para isso, tá, gente? Eles me pegaram totalmente desprevenida. Mas eu vou tentar passar um pouco, né, de como isso acabou acontecendo. Eu tô há 1 ano e pouquinho aqui na Prime, e aí eu entrei como analista de marketing,
nunca tinha gravado podcast antes, nunca tinha feito edição de vídeo, tudo eu aprendi aqui. E muito por conta da oportunidade do espaço que eles me deram. Então, tipo, não teve ali uma pressão de se você errar já era, eles sempre me deram muito espaço em relação ao apoio ao conteúdo também. Então, conforme os desafios foram aparecendo, eu fui abraçando e fazendo. Até que chegou um dia que eu realmente estava fazendo podcast, estava fazendo marketing, estava fazendo as mídias sociais, estava fazendo de tudo um pouco. E aí, no meio desse caminho, entrou também as demandas do Bootcamp. Então, eu comecei a ajudar também no Bootcamp, comecei a ir mais para os eventos presenciais, comecei a gravar. Nunca tinha feito isso também. Foi um aprendizado novo. E aí, hoje eu faço de tudo um pouco. Eu faço podcast, faço as mídias sociais, faço gravação, faço edição de vídeo. Hoje eu consigo me organizar mais, consigo ter um controle maior sobre tudo isso, mas teve uma época que eu só estava conseguindo entregar uma atenção a uma coisa. E aí essa coisa foi o podcast, porque na época acho que tinha 4 ou 5 podcasts, e aí não tinha como eu desviar muito a minha atenção, porque precisava entregar, mas mesmo assim eu dava um jeitinho. Legal, bacana. E a gente que está no bastidor, a gente vê a correria que é e o sofrimento que é, porque cada podcast tem uma data, tem uma promoção, é um link, a gente tem que soltar na rede social, cada um de nós solta nas redes sociais nossas respectivas para promover, então não é fácil, né? Você lida com pessoas diferentes. Todo mundo aqui, a gente espera que a gente tenha sido sempre cordial, a gente na correria do dia a dia, às vezes, fala mais rápido do que a boca, você sabe como é, verdade. Mas o que a gente teve foi sempre um retorno. E eu creio que lidando com a quantidade de gente e gente diferente, todos nós somos diferentes aqui, todos nos damos bem. Tá lá o Lucas ali fazendo careta ali e tal, eu gravando o programa hoje, mas a gente se deu sempre muito bem com todos eles aqui. E eu vejo que você teve uma experiência muito bacana, que você abraçou bem essa causa do marketing, essa coisa digital, essa coisa da mídia social. Se você não tinha experiência, você me passou o contrário, que você tinha experiência. Ai, tanto é que a gente entrou numa fase de aprender. O que você achou, então, dessa oportunidade de se aprofundar nos podcasts, que foi uma das missões mais difíceis que você teve? Porque, como eu disse, vou repetir, pessoas diferentes, programas diferentes, Ozawa com aquela brincadeira dele sempre no programa, o Colette falando as besteiras dele, então eu penso que para você foi uma dinâmica diferente. Foi totalmente diferente. Isso nunca passou pela minha cabeça, eu nunca imaginei que eu poderia ser a diretora do podcast. E quando essa oportunidade chegou e eu fui tendo a experiência do que realmente eu fui amando, porque eu amo o que eu faço, eu amo tudo que eu faço, eu amo a área que eu atuo. E os podcasts me dão a oportunidade de conhecer pessoas diferentes e é diferente porque no final de cada gravação, como eu sou a diretora, né, as pessoas acabam criando um carinho, ou, por exemplo, já teve momentos no Bootcamp, em evento presencial, que o cara me vê, ele fala, nossa, você que é a diretora do podcast, eu te imaginava totalmente diferente. Então, sei lá, eu me sinto uma famosa, né? Não que eu seja, mas é uma experiência muito boa, porque além das pessoas, tem a questão do conteúdo também. Então, eu cheguei aqui não tendo muita experiência de marketing, mas eu também não tinha experiência nenhuma no mercado. Eu nem sabia o que era facilities. Então, os podcasts, eles conseguiram me ajudar muito a entender realmente um pouco sobre tudo. Então, sobre marketing, vendas voltado ao mercado, sobre prevenção de perdas, principalmente, que é um produto aí novo. Branding, eu lembro que você gostou muito da reunião de branding que nós tivemos aqui, um podcast. Foi muito bacana, eu vi que você teve bastante aprendizado, né? Exato, porque isso também acaba voltado à área que eu trabalho. Então, é algo muito gostoso de fazer. Que bom que vocês tiveram essa sensação de que eu abracei e eu fiz, porque era realmente, eu passo realmente o que eu sinto. Eu amo fazer isso e é muito bom. Eu não reclamo, não tenho... Esse esforço todo esse trabalho que tem, não acaba sendo algo, tipo, não é algo ruim pra mim, porque eu tô bem fazendo isso, entendeu? Isso é perceptível. A gente percebe que você gosta de verdade. Desculpe, é que eu ia dizer o seguinte, a gente tem horários com ela aqui sempre, cada vez que a gente olha, às vezes a gente sai daqui 8h30 da noite. O pessoal tem que entender, são 20h30, não é 8h30 da manhã, da noite. E aí eu já deve um dia inteiro de trabalho, né, André? Imagina como chega no fim do dia, cansa e tem que estar com a disposição, né? Verdade, mas a gente percebe, isso é nítido, quando você vê que a pessoa ama o que faz. E a gente percebe isso. Da mesma forma que a gente ama o projeto e abraçou o projeto, tem tanto carinho, tanta paixão, isso também transpira em você
né, essa paixão pelo que você faz. E tem uma máxima, né, acho que é do criador do Twitter, que ele fala: contrate pessoas apaixonadas. Legal. É a única coisa impossível de se ensinar, né? O Jack Dorsey, Verdade. o criador do Twitter, fala isso. E eu acredito muito nisso. Então, aproveitando que a gente está falando sobre paixão na profissão, né? Sobre essa tua experiência profissional, eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar a tua idade, mas eu sei que você está na casa dos 20. Você é muito nova, né? Muito nova. E eu não falo isso como crítica. Eu falo isso como uma constatação realmente de tempo de vida. Mas do alto dessa tua vivência que você tem hoje, que era uma experiência quase nenhuma que você já colocou pra gente, e hoje, cuidando de podcasts, cuidando como diretora desses podcasts, tendo a experiência que você está tendo, qual é o toque que você daria para essa molecada que está entrando no mercado de trabalho? O que você acha? Qual o conselho que você dá para eles no sentido de habilidades comportamentais? O que você acha que tem que ser preponderante para um cara que está começando uma trajetória profissional como você começou, né, há um tempo atrás, aqui na Prime, sem experiência, como você mesmo relatou? O que você daria de toque para essa galera? Pergunta boa. Sua câmera é essa daqui. Bom, antes de chegar aqui na Prime, né, e também na V4, que era uma empresa da mãe do Lucas, hoje dono da Prime, eu passei por algumas experiências, a maioria não foi muito boa, mas era como se eu escutasse uma vozinha interna, assim, sabe? A famosa intuição. Eu não ficava. Se eu não me sentia bem, se eu não conseguia ficar confortável, se eu via que aquilo não fazia sentido pra mim, eu não ficava. Eu simplesmente não ficava. Tudo bem que hoje existem muitas pessoas que não necessitam, não podem simplesmente abandonar o emprego assim, mas eu quero dizer que quando você começa a entender e não se obrigar a fazer algo porque as pessoas estão te induzindo a fazer, porque você tem que fazer, você começa a fazer algo que você gosta, algo que você quer. E quando eu não me sentia confortável nessas empresas, é claro que eu saía e buscava outra antes de sair, né? Pra também não ficar muito ali a merecer. Mas quando eu chegava nessa saia justa, eu começava a modelar mais o que eu quero. Eu era muito novinha, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu passei por várias experiências, desde roster até atendimento, e eu fui vendo o que eu gostava e o que eu não gostava. Conforme eu fui vendo o que eu gostava e o que eu não gostava, a partir do momento que eu tive a primeira experiência no que eu gostava, que era o marketing, eu falei, cara, é isso. Gostei muito de fazer isso. Gostei muito, muito, muito. Então, eu fui buscando experiências que pudesse me dar mais prazer de trabalhar nisso. Então, beleza, eu vi que eu gostei de trabalhar com marketing. No que no marketing? Na onde eu posso fazer isso? Com que eu quero fazer isso? Em que empresa eu quero fazer isso? E aí eu fui testando, fui descobrindo. Então eu sempre fui com um pensamento voltado ao como eu quero, como eu me sinto bem, o que eu gosto de fazer. Muitas coisas, é comum eu ver aos meus colegas, da minha idade e tudo mais, eles acabam seguindo muito o que os pais querem que fazem, ou eles não sabem ainda o que gosta. Mas eles não sabem. Que é normal também, né? Que é normal. Mas eles não sabem o que eles gostam e eles também não vão atrás pra descobrir. Sim. Eles não testam, tipo, eu não sei o que eu gosto, então vou ficar aqui na minha, não vou fazer nada. Entendi. Vou esperar um milagre. Não é assim, você tem que testar. Como que você vai descobrir o que você gosta? Lógico. E a sacada é que a partir do momento que você descobre, você vai ter que fazer de tudo pra trabalhar e seguir a sua linha, a sua paixão. Porque quando você conseguir trabalhar em algo que você gosta, foi como você falou, é batata. Você vai se entregar, vai dedicar, e aí você vai ver naturalmente os resultados vindo. É claro que depende muito também da empresa que você trabalha. A empresa precisa ter uma cultura alinhada à sua personalidade, ao seu jeito, né? Vai também dos gestores, também que ajuda bastante. Mas a sacada é você descobrir o que você gosta e fazer de tudo pra pegar isso pra você. Legal. Obrigado, Yara. Não sei se eu falei muito. Lógico. Tudo bem. Papo reto é o seguinte. Em alguns episódios aqui, a Yara percebeu o pessoal falando que o jovem, ele chega e quer sentar na janelinha. Famoso, quer sentar na janelinha do avião, já quer
muda de trabalho, Verdade. se dedica pouco, já acha que o cargo dele é do CEO, mas o CEO está ali sendo, não, mas é o meu cargo que eu quero, está demorando 3 meses para eu me tornar CEO. Então, manda esse papo reto. Na verdade, é assim, vocês, e você, eu notei isso, dominam a situação, você abraçou a causa. A diferença entre você e outras pessoas está sendo a maneira de abraçar e levar isso como foco para crescer. Sim. Porque se você achar agora que você está pronta, você toma um tombo amanhã. Verdade. Essa é a realidade. O Andrade passa isso principalmente na área de recursos humanos. Sim. Tá certo? Então, pergunto a você. Qual é o papo reto que você manda para essa turma? Você fez agora uma boa apresentação para a pergunta do Andrade. Mas manda um papo reto para a turma que está chegando e que precisa se dedicar e abraçar como você abraçou, que tem oportunidade como você de aprender. Cada vez que você está num podcast sentado ali, você está aprendendo. Com certeza. Papo reto para essa turma. Manda. Responsabilidade. Responsa. Respira, não seja emocionado. A gente é jovem, não precisa ter essa pressa, não precisa ter esse desespero todo. Se conheça mais, veja o que você gosta ou não de fazer. Conforme você for descobrindo, você vai se dedicando de verdade a essas coisas. Porque quem faz o seu futuro é você, mas ninguém. É isso. Mandou o isso. papo reto. Pegou a visão, fera? Pegou a visão, fera? Tá vendo? Esse imediatismo não adianta nada. Você tem que ter pezinho no chão, chegar na humilde, na moral, no sapato e aos poucos ir buscando o teu espaço. Que foi o que a Yara fez aqui e vem fazendo com maestria. Obrigada. Irmão, muito obrigado pelo ano que você teve com a gente. Yara, a gente te chamou para mais fazer um agradecimento Tô suando aqui, pelo que nervosa. você dedicou, pela paciência com a gente. É difícil a gente chegar de um dia exaustivo de trabalho executivo que a gente tem e chegar, tem que ter um bom humor, tem um convidado aqui, tem você, tem as pessoas que nos recebem aqui na Prime muito bem, com uma gentileza danada. Não dá para chegar um dia de mau humor aqui, que a gente pega 2 horas de trânsito às vezes. Possível. Tá? A gente tem que estar sempre bem. Esse é um desafio para a gente também, de fazer um programa até uma certa hora da noite. Então, queria deixar registrado o agradecimento dessa dupla de Zés aqui, pelo empenho que você teve com a gente. Espero que em 2024 a gente possa estar junto e que a gente possa fazer muito mais podcasts. Tá certo, irmão? Isso aí. Muito obrigado, querida. Obrigada a vocês. Tamo Valeu. junto. Obrigado, hein? Diretor, Valeu, muito obrigado galera. aí por tudo. E agora a Yara vai rolar a retrospectiva 2023. Tamo junto. Pro alto e avante.